Meu nome é Augusto, tenho 46 anos e sou de uma cidade chamada Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Vim aqui contar uma situação vivida por mim e outros 2 amigos. Não citarei os nomes deles aqui, pois eu não pedi autorização deles. Como eu disse, eu e mais 2 amigos resolvemos tirar uns dias para pescar. Não lembro certo o ano que foi isso, mas faz bastante tempo. Éramos adolescentes, pouco antes de prestar serviço militar. Aqui na região tem vários rios, onde as pessoas vêm de vários lugares distantes para pescar. Então a gente escolheu um local onde o acesso não era muito fácil, para acamparmos e fazer nossa pescaria. Combinamos de nos encontrar para pegar o caico, que é um barco de pequeno porte para 3 pessoas. Na hora e local marcado, nos encontramos e demos início ao deslocamento até o local onde ficaríamos acampados. Era uma sexta-feira. A ideia era voltar para casa na segunda, mas após o ocorrido a gente acabou voltando no domingo pela manhã. Bom, após 2 horas remando, chegamos à casa de um senhor que morava a uns 1000 metros de distância de onde ficaríamos acampados. Esse senhor era bem conhecido na região, ali no bairro, e vivia da pesca, da caça e de doações de ajudas. Esse senhor tinha a fama de ser um lobisomem, mas até aí para nós era tudo história. Passamos em sua casa para avisar que estaríamos acampados logo adiante, para que não nos confundisse com estranhos, para não dar um tiro em nós quando estivesse caçando. Também deixamos algumas coisas que levamos para ele, como comida, roupas, velas, papéis e outras coisas que são úteis para quem vive assim. Enfim, foi aí que ele nos disse que não pescaria e nem iria caçar naquele final de semana, pois as noites estariam muito claras. Então colocaria algumas armadilhas, mas que revisaria durante o dia, e que estava sem munição para caçar. Como a minha arma e a dele tinham o mesmo calibre, peguei umas munições e deixei para ele. Acabou ficando com 10 cartuchos, era para ser 12, mas com a timidez ele achou muito e então tirei 2 e guardei no bolso. Eu havia levado uma caixa de munição, além de pólvora e cartuchos de metal para preparar munição caso eu resolvesse caçar algum bicho grande para levarmos para casa no último dia. Fomos para o local do acampamento. Chegando lá, descarregamos nossos materiais e começamos a arrumar tudo, limpar a área, montar barraca, pegar lenha para o fogo, o que é muito importante. Pendurei minha arma já municiada em uma árvore ao lado da barraca. Era uma calibre 20 de 2 canos, uma excelente arma. E coloquei os 2 cartuchos que eu tinha no bolso ao lado da arma. Tudo pronto. Fomos arrumar o material para pescar. Notamos marcas de pegadas de vários bichos no chão. Não demos muita atenção não, mas era um aviso. Decidimos que 2 iriam por vez pescar de caico, e um ficaria cuidando do acampamento e pescando na margem. Na primeira noite, um dos meus amigos ficou no acampamento e eu fui pescar com o outro. Não tivemos muita sorte, estava bem ruim de peixes. Quando nosso amigo chamou da barraca, fomos até lá e ele nos disse que estava ouvindo barulhos do mato. Demos risada dele. Como já era tarde e estava ruim de peixes, fomos beber, comer e dormir um pouco para acordar cedo e pescar. Foi uma noite bem tranquila. Pela manhã acordamos bem cedo. Clareando o dia fomos pescar. Nossa sorte mudou e pegamos bons peixes. Foi um dia muito bom. Ao chegar o final da tarde eu disse: nessa noite eu vou ficar no acampamento e fazer um churrasco pra gente. Então tudo certo e lá foram eles pescar. Eu comecei a preparar as carnes e o fogo para o churrasco.
Deixei algumas gramas e folhas secas amontoadas para avisar quando estivesse pronto o churrasco. Costela de gado, salsichão e pão. Essa era a nossa janta. Foi quando ouvi ao longe galhos quebrando. Mas como eu estou na beira de um rio, em meio de mato, isso é normal. Aí me lembrei das pegadas na beira do rio e do banhado. Isso já era umas 11h30 da noite. Foi quando eu olhei para o lado contrário ao rio, um descampado de uns 200 metros, onde era o banhado. Vi uma figura, tipo uma pessoa, mas bem estranha, parada me olhando. Pensei ser aquele senhor que morava ali perto e chamei por ele, mas não me respondeu. E começou a vir em minha direção bem devagar. Chamei de novo e nada de responder. Bom, daí peguei minha arma que estava pendurada na árvore e os outros 2 cartuchos que estavam perto dela. Chamei novamente o nome daquele senhor e nada. Aí dei um tiro para cima de alerta. Aquela figura parou de caminhar por um momento e logo começou a correr em minha direção. Aquilo ficou em 4 patas correndo muito rápido. Eu não tive dúvidas, mirei e dei outro tiro, só que dessa vez foi naquilo. Abri a arma, troquei rapidamente os cartuchos, minha arma tinha extrator automático e como os cartuchos eram novos, não travam. Mirei e atirei de novo. Acertei os 2, pois aquele bicho sentiu e largou um uivo muito apavorante, que eu não sei como os guris não escutaram. Aquela figura caiu, levantou e foi pro mato. Fiquei apavorado, mas meus amigos acharam que eu estava caçando e não vieram ver o que estava acontecendo. Eu chamei eles, mas eu não queria gritar, pois eu não sabia o que tinha acontecido com aquela figura e nem onde ela estava. Eu me lembrei da pólvora, então despejei meio tubo de pólvora em um papel e coloquei fogo. A pólvora incendiou e deu aquele clarão. Meus amigos me viram fazendo sinal para que eles viessem até a beira do rio onde a gente estava acampado. Eu estava apavorado. E eles chegaram perguntando o que eu havia caçado. Foi quando contei a eles o que havia acontecido. Claro que não acreditaram. Eles riram de mim na hora. Queriam saber se eu havia tomado toda a nossa bebida. Eu dizia que não havia bebido, mas mesmo assim eles não acreditaram. Foi quando ouvimos um barulho tipo algo pulando no chão ao descer de uma árvore. Foi só o tempo de pegar a arma e aquilo se jogou na cerca que dividia as terras onde estávamos acampados, querendo nos pegar. Mais que depressa disparei o último tiro que tinha na minha arma e acertei em cheio aquele animal. Pela claridade do fogo eu pude ver aquele ser. Grande, pelos escuros acinzentados, orelhas grandes e pontudas, cara de um cachorro muito grande presas para fora da boca. Um olhar amedrontador. Era puro ódio o seu olhar. Tenho certeza que acertei os outros 2 tiros naquilo. Então já era o 3º tiro que aquele bicho tomava. E mesmo assim saiu correndo e soltou um grande som parecendo com um uivo. Eu tive muito medo. E só aí que meus amigos apavorados acreditaram em mim. Eu falei a eles: vamos pegar os restos dos cartuchos, pois a arma já está sem munição. Fomos na barraca pegar, mas não havíamos encontrado. Um dos amigos ficou na rua cuidando do fogo, pois quando o fogo está alto, espanta os animais. Foi quando pensei ter deixado os cartuchos na casa daquele senhor, a 1000 metros de distância de onde estávamos acampados. A casa onde aquele senhor morava fica ao lado contrário de onde o animal se escondeu, mas é mato igual.
Então tínhamos que ir lá ver se os cartuchos estavam lá. Tínhamos aí um impasse. Fica um, vai dois, fica dois, vai um. Não sabíamos como fazer. Então eu decidi ir sozinho. Peguei um facão e antes de me arrepender, eu saí correndo em direção à casa do Senhor. No caminho, a sensação era de que aquele bicho iria pular em cima de mim a qualquer momento. Tamanho era o medo que eu estava sentindo. E se aquele senhor fosse o bicho? Eu estava indo lá. Bom, eu tinha que ir. Chegando lá na casa dele, eu ia ver o que ia acontecer. Ao chegar, primeiro eu parei para escutar. Estava um silêncio danado, tudo quieto. Daí chamei e ele não me respondeu. Bati na porta e nada. Mas por ser uma casinha de madeira, eu pude olhar pelas frestas, que não eram poucas, que uma vela estava acesa e logo algo cobriu, deixando tudo no escuro. Foi quando eu chamei novamente e, para minha surpresa, o Senhor abriu a porta e me puxou com força para dentro, trancou a porta novamente com uma tranca de madeira. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali naquela hora. Ele também estava apavorado. Eu contei tudo a ele. Foi quando ele baixou a cabeça e disse que esse era o motivo para ele não ir caçar e nem pescar naquela noite. Enquanto a lua estivesse clareando, ele não faria essas coisas. Perguntei a ele se eu não havia esquecido os cartuchos da arma na casa dele. Ele disse não ter percebido, mas achava que eu havia colocado na mochila. Mas mesmo assim fomos procurar. Não encontramos os cartuchos. Pedi para que a gente dividisse os cartuchos que eu tinha deixado com ele. Ficaria 5 para cada um. Ele concordando, peguei os 5 cartuchos da divisão e disse que precisava voltar, por causa dos meus amigos que estavam lá apavorados e ficaram no acampamento. O Senhor não queria que eu saísse, pois era perigoso, mas eu precisava voltar. Então, ao sair, eu vi que o Senhor se trancou novamente em casa e eu saí correndo em direção ao acampamento. Aquele silêncio era terrível, perturbador. Chegando perto do local onde estávamos, eu parei e fiquei uns segundos olhando para ver se estava tudo bem. Não ouvi meus amigos. Não havia barulho algum. Eu fui me aproximando bem devagar, quando um deles perguntou se era eu quem estava chegando. "Sim!" eu gritei. Eles saíram apavorados de dentro da barraca e disseram que se não fosse o fogo, o bicho tinha pego eles. Pois o animal se jogou na cerca novamente para tentar pegar meus amigos. Aí um deles colocou mato seco no fogo que eu havia deixado ao lado para caso fosse necessário aumentar o fogo. Eu peguei a arma e fiquei de guarda para que eles conseguissem dormir um pouco. Mas ninguém dormiu. Ninguém comeu churrasco. Foi assim até clarear o dia. Quando arrumamos nossas coisas para ir embora, acabamos encontrando a caixa de cartuchos no bolso do casaco que eu levei. Fomos até a cerca para ver se havia alguma evidência do que o que poderia ter sido aquilo. E encontramos sangue e alguns cabelos bem grossos e um cheiro muito ruim. Pegamos nossas coisas e fomos embora. Passamos na casa daquele senhor e ele nos contou que há muitos anos um animal ronda a casa dele. Mas parece ter se acostumado, pois só ronda. Não mexe em nada se tiver escuro. E se tiver claridade, ele tenta cavar para entrar por baixo da casa. Deixei todos os cartuchos que eu tinha, pólvora, tudo para ele poder se defender e fomos embora. Não vamos mais para aqueles lados para acampar. Tenho certeza que o animal em questão era um lobisomem, e os meus amigos também.
Mas a todos que contamos, ninguém na época acreditou. Então não falamos mais nisso com ninguém. Quando estamos sob grande estresse, como estávamos nesse caso, nem sempre a gente toma as melhores decisões. Poderíamos ter entrado no barco e ficado no rio até clarear o dia, ou podíamos ter ido todos juntos até a casa do Senhor que morava perto do local do acampamento. Hoje esse Senhor já não está mais entre nós. Faleceu por motivo de doença. Poderíamos ter procurado melhor pela munição da arma. Enfim, o pavor interferiu diretamente em nossas decisões. Por sorte, ou vontade divina, como queiram, estamos meus amigos e eu, vivos, bem, com nossas famílias. E não caço e nem pesco mais. Não por medo. Bom, talvez um pouco de medo. Mas o tempo é o maior culpado. Tenho uma empresa e dedico a ela muito tempo do meu dia. Além de ser pai, marido, chefe de família, enfim. Um dia voltarei ao local do acontecido. Tenho assuntos para resolver lá. Aquela besta e eu. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.